Bom, eu agradeço muito ao canal Enciclopédia da História a oportunidade de estar aqui, dando testemunho também da importância da história do Brasil. Me chamo André Santos, eu produzo e apresento o canal História e Direito. O link está na tela e eu agradeceria a todos a visita, os comentários, as sugestões, as curtidas, as subscrições. Essa parceria realmente que os canais educacionais do Brasil têm que fazer, porque afinal de contas nós estamos numa missão de divulgar a alta cultura e numa missão realmente de trazer o que há melhor na cultura universal. Cultura universal é essa que o Brasil se integra. Cultura é cultivo, cultura é se tornar uma pessoa melhor. Como disse Platão, é indigno de ser chamado de educação aquilo que faz meramente o homem memorizar conhecimento. A cultura serve para nós nos tornarmos homens melhores. E um dos aspectos da cultura é a lembrança. Tanto é que as musas são as filhas da memória. E as musas cantam os grandes feitos. As musas cantam aquilo que é digno de ser lembrado. Além da história do conhecimento, há uma história do esquecimento. A história do conhecimento é a própria história. Ou seja, relembrar aquilo que deve ser relembrado. Relembrar aquilo que nos torna cultivados. Relembrar aquilo que aconteceu, os grandes feitos e talvez os feitos vergonhosos, que nós devemos garantir que não mais aconteçam. Daí a importância da história. E a história é essa do Brasil. Afinal de contas, uma nação é povo, território, estado e cultura. É muito importante você saber a própria história. Nós só estamos aqui conversando porque nós nos vemos como um eu. Eu me vejo como um eu, como indivíduo, você se vê como um eu, um indivíduo. E nós só nos vemos como eu porque nós conseguimos contar a nossa própria história. Ou seja, a individualidade é indissolúvel com o princípio da história, da lembrança do próprio passado. Isso se leva também para o conceito de nação. Nós somos brasileiros, nós estamos aqui integrados nessa nação e nós temos que contar a nossa própria história para sabermos quem nós somos, com todas as suas coisas boas e as suas coisas ruins. A história humana é queda e redenção. A história do Brasil não é diferente, e não é diferente de nenhuma história do mundo. O Brasil se integra no Ocidente, o Brasil se integra na cultura romana, na cultura que surgiu da integração entre o cristianismo, a filosofia grega e o direito romano. Nós falamos uma língua neolatina, uma língua descendente do latim. A nossa religião predominante é o cristianismo, especialmente na sua vertente da Igreja Romana, o catolicismo. Nós realmente estamos numa posição privilegiada dentro da história, como herdeiros dessa grande tradição, junto de outras nações, evidentemente, que compõem o mundo. Nós realmente temos que olhar para a nossa história para nos entendermos até como nação. Então, o Brasil ele é indissolúvel realmente do conceito de história. Isso, evidentemente, se aplica a qualquer país do mundo, se aplica a qualquer nação, mas você deixa de ser uma nação quando a sua história para de ser contada. Na antiguidade, realmente, a história era um conceito sagrado. Os pontífices, nos anais deles, retratavam a história para os deuses, né? Então, eles realmente já tinham que falar a verdade, toda a verdade. A Bíblia, né, a Sagrada Escritura, grande parte dela é dedicada aos livros históricos. E é uma história sagrada, porque realmente é uma história que narra a ação de Deus na história. Apesar de Deus ser eterno, imutável, imóvel, ele age no tempo, ele age na história humana, ele entra na história humana, ele move a história humana. Então ele não é submetido ao tempo, mas ele entra no tempo e age sobre a história humana. Todos esses aspectos realmente é muito fascinante, né? Muito fascinante. E o interessante da história também é que a história frequentemente se baseia não só na retórica, na tentativa de reler a história à luz de uma tese, de um conceito, de uma ideia, como também ela se baseia na lógica, na indução, nas causas e consequências. Há uma consequência que é o momento presente e vamos entender as causas. Você pode tanto tentar entender as causas do ponto de vista, vamos dizer, social, global, ou do ponto de vista individual, pessoal, das pessoas realmente que agiram naquela história e que geraram realmente o evento de coisas. Não só pessoas no Brasil, como pessoas externas, né? Quem realmente vai negar que foi a personalidade dos reis de Portugal, dos grandes navegadores, de Napoleão Bonaparte, dos grandes jesuítas, mesmo que pessoas que não necessariamente nascidas brasileiras no sentido estrito, mas que moldaram a nossa história. A importância disso tudo assim, é fundamental. De qualquer forma, mais uma vez, obrigado pelo momento aqui, obrigado pela essa oportunidade de dar esse testemunho e falar a uma outra audiência.
é fundamental realmente que nós olhemos para a nossa história do Brasil para nos entendermos como nação. Lembrando mais uma vez que infelizmente a história também é recontada, a história infelizmente é recontada à luz de ideologia, que é um conjunto de roupagens de ideias que atendem a alguns interesses. E muitas vezes a história é recontada, infelizmente a história é recontada, e nós temos aqui a função de, como Mnemosine, né, como as musas, cantarmos a história e cantarmos a história de maneira correta para as novas gerações não se deixarem tê-las apagadas, nem apagadas por ideologia, nem apagadas por interesse, né? Contar realmente o que aconteceu. O passado não existe mais, só existe o presente, mas o presente passa. Então realmente Santo Agostinho diz que Deus é aquele que corre atrás do tempo. Deus é aquele em que as coisas que não existem mais existem, né? As Confissões de Santo Agostinho. Então, de certa forma, quando você conta a história, você também faz essa função. Você tenta trazer através do discurso, né, aquilo que não mais existe, mas é realmente aquilo que aconteceu que te formou e te levou até aqui. A coisa mais triste para um homem, beira quase a esquizofrenia, a doença mental, é você não saber a própria história, é você não saber de onde você veio, é você não saber por que você está nesse momento. Isso gera um problema psíquico terrível para o ser humano, para uma nação também, né? Uma nação que não tem história, ela realmente é facilmente destruída, ela é facilmente, acaba-se com ela, e acaba-se com ela, acaba-se com toda a cultura. E toda vez que uma cultura é perdida, a humanidade cai um pouquinho mais, a humanidade decai um pouquinho mais. Porque toda cultura é cultivo que torna o ser humano um ser humano melhor. Então assim, muito obrigado ao canal Enciclopédia da História por dar essas breves palavras. Mais uma vez convido a todos a visitar o canal História e Direito, que tenta fazer essa ponte entre os eventos históricos e os princípios das leis, né, as leis existentes. Como disse o famoso, e já ele próprio parte da história, Edward Gibbon, né, as leis são parte fundamental para compreender a história de um povo. E de fato, vendo as leis brasileiras, as leis do direito romano, eu acredito que você consiga compreender um pouquinho melhor essa situação de coisas, ainda mais nessa época que nós estamos, em que a juristocracia realmente assume um papel, vamos dizer, até preocupante e único na história, não só no Brasil, nos países. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço o convite por ter falado aqui a essa audiência, convido-os a conhecer mutuamente o meu canal, assim como eu também conheço de vocês. Muito obrigado, fiquem em paz.